E aí, pessoal, eu vou falar sobre um assunto que eu estou começando a estudar, estou começando a aprender. Então, se eu falar alguma besteira, por favor, já me desculpem. Eu estou falando bastante sobre isso, procurando pessoas que também se interessem por isso. Tá? E estou procurando mais material sobre isso, então se alguém já conhecer sobre isso, por favor, falem comigo, me deem dicas de coisas, tá? Eu já encontrei, inclusive, um UX designer com 15 anos de experiência que vai me ajudar, então estou bem feliz. Mas eu vou falar sobre design centrado em humanos ou como portas me ajudaram a se tornar um engenheiro melhor. Tá? Mas que papo é esse de portas? Vamos começar assim. Como é que vocês acham que abre essa porta aí? Tá? Vamos levantar a mão quem acha que essa porta abre puxando ela. Não. Beleza. Quem acha que abre ela empurrando ela? Tá? E quem acha que abre ela deslizando para os lados, por exemplo? Show. Então, segundo, vamos dizer, a documentação, né? Não sei se vocês viram, tem aqui a documentação, só que ela está oculta, né? Ela é de empurrar, gente. E assim como a maioria das pessoas que levantou a mão, eu também achei que ela era de puxar. Tá? E isso causa uma certa confusão. E gente, e, gente, isso é uma coisa super comum, tanto que existem piadas sobre isso, né? E eu já passei por uma situação bem parecida com essa. Inclusive, algumas pessoas lá do DevOps Pur devem ter... Teve um meetup uma vez que eu fiquei perdido em como sair de onde estava acontecendo o meetup. Eu fiquei muito perdido em como sair de lá. E as pessoas também não estavam sabendo, muitas pessoas estavam atrás de mim, até que eu acabei descobrindo como é que abrir a porta. Eu já não lembro mais como é que era. Então, se eu for no mesmo lugar, eu estou ferrado de novo. Tá? E prestem atenção nesse termo aqui, Norman Doors, está ali embaixo, tá? Que esse é o jeito que chamam esse efeito, essas portas que a gente não sabe como usar elas. Tá? Eu já vou chegar em porquê, senão. Outro bom exemplo é esse aqui, né? Quem já não se frustrou com o mouse sem bateria e tendo que carregar ele, daí não podendo usar ele, né? O mouse da Apple. E também tem esse micro-ondas, é muito bom. Se alguém souber como usar ele, nos explica. É um elevador. Tá? Falando em elevador, eu ia botar um slide aqui de um elevador, inclusive ia desafiar vocês acharem o 13º andar. Não tem um 13º andar. No prédio, e sim, eles literalmente pularam do 12 para o 14. Pelo que eu entendi, é uma regra dessa empresa, eles são, sei lá, é uma rede de hotéis e eles são supersticiosos. Então, nos Estados Unidos não tem número 13 em grande parte das cidades, não os põe nas portas. Mas os botões do elevador eram confusos também, tá? Tem esse caso também, alguém sabe o que é isso aqui? Sem olhar embaixo o nome do produto aqui. Tá, eu vou dizer para vocês, a primeira vez que eu vi a foto disso, eu achei que era uma estátua de um foguetão. Mas ele é para fazer suco. Tá? Segundo o designer, ele não foi feito para fazer suco, é para tu ter na tua casa e despertar conversas, porque é o produto de fazer suco mais caro que eu já vi, se não me engano, é 2.000 euros ele. Tá? E tu não se acha mais para vender, pelo menos quando eu procurei, eu só vi ele para vender, tipo assim, sold out e tinha esse valor. Tá? E é muito engraçado porque, além do suco escorrer pelas bordas, ali, como vocês devem estar imaginando, se vocês torcerem um limão ali, vai escorrer pelas laterais, ali, em vez de cair no copo embaixo, foi feito alguém pegou e tentou fazer suco com ele e tudo mais, e o material que eles usam para platinar, digamos assim, que não é platina, não lembro o que é, mas para deixar ele com esse brilho e tudo mais, ele reage com frutas cítricas e deixa o sabor ruim, além de estragar o produto. Tá? Então é o produto mais caro e inútil que eu já vi. Mas por que eu estou falando de portas, né? Começou tudo com esse vídeo, é da Vox, e eu não sei de vocês, mas eu adoro olhar vídeos de coisas completamente nada a ver com o que eu faço, e ficar pensando em como eu vou lidar com isso no meu trabalho, coisa assim. Esses vídeos de explicação da Vox são muito bons, eu sou fissurado pelo explainer. Então, eu estava assistindo esse vídeo, e daí lá nesse vídeo eles estão começa o vídeo falando sobre a frustração da pessoa que está apresentando com a porta do escritório delas, porque é o mesmo caso aquele, a maçaneta ali indica que é para puxar e a porta era de empurrar, mesma coisa, e daí ele vai falando sobre isso.
E durante o vídeo aparece esse senhor, que se chama Don Norman, ou Donald Norman, e por isso que são portas Norman, tá? E ele escreveu um livro chamado Design do Dia a Dia, ou The Design of Everyday Things, em que, inclusive tinha um outro nome antes, mas eu não lembro como é que era Psicologia do Design, alguma coisa assim. Tá? Onde ele, basicamente, ele fala sobre como as coisas deveriam ser, que o design das coisas deveriam indicar para a gente como essas coisas deveriam ser usadas. Como o design está mais focado na época, e até hoje em dia, né? Como o design é muito focado nas coisas serem bonitas, né, pela estética e não pela usabilidade. E aí ele começa, um dos exemplos que ele usa muito durante o livro, eu não terminei de ler o livro, mas até onde eu li ele já falou de portas umas 3, 4 vezes, e eu estou no iniciozinho do livro. Como ele falou muito disso, acabou se criando esse termo, né, as portas de Norman, e ele fala, inclusive, no prefácio da edição que eu tenho, ele fala que é engraçado, né, ele fez o livro querendo que as pessoas pensassem sobre usabilidade e ele acabou ficando conhecido por portas ruins. É aquela expressão do fórmula do fashion. Isso. E, segundo ele, né, como eu falei, o design de alguma coisa, dos itens que a gente usa, ele deveria indicar como que a gente vai usar eles. Então, por exemplo, se a porta não tem maçaneta, ali tem só uma basezinha, tu sabe, quando tu olha naturalmente, digamos assim, às vezes é natural, é uma coisa realmente natural, nossa, a gente sabe por saber, e às vezes é por experiências do passado, enfim, né? Mas quando a porta não tem maçaneta, a gente empurra ela, se a maçaneta tem um formato que tu segura assim, que vai ser de puxar. Se ela for redondinha, a tendência é ser de girar, né? Gira e empurra, ou gira e puxa, enfim. E ele também diz que para ter um bom design, né, a gente precisa de um bom design tem duas coisas. Um bom design focado em usabilidade, claro. Tu ter o item, ela ter descoberta, né? Discoverability, onde quando tu olha para o objeto, tu sabe o que tu consegue fazer com esse objeto. E o entendimento dele. Quando tu olha para ele, tu também entende como usar ele. Não só o que fazer, mas também como usá-lo. Né? E agora vem o slide da minha vergonha. Como eu disse, eu recém comecei a estudar isso. E há um monte de coisas que eu achava importantes, mas eu não ia conseguir decorar, não ia conseguir... Eu ainda estou tentando perceber como isso funciona, como se integra. E eu provavelmente vou começar a ler, vocês já estão lendo. Então vocês vão ser mais rápidos que eu, mas é basicamente o objeto, os princípios dele tu vai ter a relação entre um objeto e a pessoa que vai usar e como ela entende como usar ele, né? Aí, depois, esse signifiers foi adicionado numa edição posterior do livro, porque ele notou que muitas pessoas estavam usando o affordances para indicar outra coisa, porque o affordances seria essa relação e não uma coisa de fato. Então ele colocou o signifier, que o que é um signifier? A melhor metáfora para explicar o que é um affordance é como usar uma caixa por uma pessoa. Depois perguntas o que é que está lá dentro. Sim, sim. Porque a pessoa não tem visibilidade dos signifiers, o que é que está dentro. Sim. E se precisamos de desenhar algo para o utilizador, nós temos que ter em consideração os modelos mentais, as questões das portas, como é que ele espera que vai reagir com uma solução. Não. É porque as pessoas estão olhando lá, elas não vão ouvir. E para ter isso, é uma metáfora que podes utilizar para uma affordance, é como teres uma caixa fechada, porque nós temos que desenhar soluções, em que a caixa esteja aberta de forma que a pessoa consiga olhar e interpretar como é que há de interagir com a solução. Sim. Deixa-me dar uma amiga. Agora me perdi. Então eu vou fingir e vou passar. Tá, mas os signifiers, no caso, seria assim, quando tu olha um objeto, por exemplo, eu tenho um forno na minha casa, e nesse forno ele tem basicamente 2 botões, tem o mais e o menos. E tem um select escrito no meio deles. E eu fiquei muito tempo até perceber que aquele select era de toque, por exemplo. Ali foi uma falha de signifier. Para mim ele era simplesmente a descrição, aqui é para selecionar. Esses 2 aqui são os botões, e isso aqui está descrevendo o que aqueles 2 ali são. Então, o signifier seria isso. Esse select não está muito indicando o que ele é. Então, entendeu? Ele dá um contexto que leva a crer que... Isso, ele indica para ti como tu faz as ações nessa... Por exemplo, no aplicativo.
Se o aplicativo tiver um desenho nele, indicando que se tu puxar para baixo, puxar para cima o texto, vai ter lá uma fotinho, por exemplo, com um grupinho de pessoas. Tu sabe que ali é para tu puxar, quando se tu puxar, vai aparecer escolhendo teus amigos daquela rede social, por exemplo. Isso seria um signifier. Tu está dando um significado para o que aquela função vai fazer. Um exemplo muito simples é uma checkbox, porque tu imediatamente reconheces que é um botão. Isso, também. Portanto, o radio button não é só para uma seleção. Tá? A palavra era mais fácil ter um ícone escolhido. Fazia mais sentido. Assumias que eram 3 logo uma vez. Sim. As restrições são limitações que são colocadas no design para te guiar para o que tu quer fazer. E, por exemplo, como eu falei, não ter uma maçaneta é uma restrição, mas por não ter essa restrição, tu sabe que quando o cliente usar vai ser empurrando, não tem muito o que fazer. O feedback, os mapeamentos. Eu tenho um caso de falha de mapeamento, eu ia tirar foto, esqueci. No meu apartamento atual, eu tenho, na minha sala, tem duas linhas de luzes para ligar. E tem 2 botões para ligar essas linhas. Só que as linhas da direita é o botão da esquerda e as linhas da esquerda, entendeu? É o contrário, e eu sempre tenho de lembrar disso, é um corre. Mas isso é um mapeamento mal feito, porque o que o mapeamento faz? É quando tu indica a partir do escopo de onde as coisas estão. Por exemplo, o botão de volume do telemóvel. O de cima aumenta o volume, o de baixo diminui o volume. Naturalmente, a gente sabe o que ele faz. A roda vai criar para deixar tudo sentido. Ah, mas aí é outra história. Isso é grande feature, para efetivamente a partir do momento em que tu metes a rotação automática, aquilo também devia fazer exatamente o mesmo. E muitos bons sistemas operativos fazem a rotação dos botões de volume correto. E eu acho que eu não conheço nenhum, pelo menos no iOS não acontece. No iPad eles já fazem isso mesmo. Olha. E tem também o feedback, que no caso o feedback não é ele te dar igual a gente está acostumado com feedback, né? Tu vai lá e pega o feedback e a gente fala, tá indo muito bem. Nesse caso esse objeto te dá uma indicação de que ele entendeu o que tu quer que ele faça. Por exemplo, quando a gente chega num elevador, e eu já percebi isso, eu já olhei, já observei, e acontece isso mesmo. Se o elevador tem alguma luz, que quando tu aperta o botão, ela indica que o elevador está indo na tua direção, as pessoas não continuam apertando o botão. Porque as pessoas sabem, ele está vindo para mim. Agora, se não tem nada, as pessoas ficam apertando, inclusive a mesma pessoa vai lá, aperta uma vez, aperta de novo, aperta, até aparecer o tal do elevador, por exemplo. Né? E o modelo conceitual, que foi adicionado também, se eu não me engano, que ele é ligado com o entendimento, que é uma simplificação dele. Por exemplo, no sistema operacional a gente tem os arquivos e diretórios. Né? Então, eles entendem como é que funciona isso através de só um arquivo é um arquivo, um diretório. Coloca arquivos em diretório, mas tu não consegue colocar diretórios em arquivos. E eu sei, Unix tudo é arquivo, tá? Não te preocupa. Por exemplo, eu tenho um exemplo que eu gosto bastante, é esse interruptor da luz do corredor lá do meu prédio. Tá? Ela, pela posição onde ela fica no prédio, que é uma parede sem nada nela, a gente, por experiências passadas nesse caso, a gente sabe que é a luz do corredor para acender ela. Aqui não dá para ver muito bem, mas ela é levemente inclinada, tá? Então a gente sabe exatamente que a gente tem que apertar na parte de baixo do botão para ele funcionar, né? E ele tem essa luzinha aí que serve como feedback. Quando tu aperta ela apaga, e eu testei também se apertar outro botão, todas as luzinhas de todos os interruptores apagam ao mesmo tempo. Mas ela serve de feedback para a gente de que o botão entendeu, foi pressionado, então tem de adicionar mais tempo da luz ligada. E essa luzinha também funciona como signifier, né, como significador, quando está no escuro. Porque se está no escuro, o que tu quer encontrar? O interruptor. Está ali a luzinha. E quando vi aquele vídeo, comecei a estudar, pensei nesse interruptor, o que aconteceu comigo? Eu fiquei pensando, como é que a gente não fala tanto sobre isso? Como é que a gente não pensa? O que eu consigo fazer para aplicar isso? Né? Fui pensando, fui indo. E eu fiquei pensando, como eu falei, muito, né, disso em TI. E daí veio a primeira resposta óbvia, né? Front-end é muito falado de experiência de usuário
para front-end, apesar de ter várias, né? Quem nunca passou por uma experiência ruim em algum sistema, né? E tem, inclusive, um caso que aqui, por exemplo, uma companhia aérea, a maioria deve ter reconhecido onde é, mas quem não reconheceu, ela começa com R, tá? Onde, eu não sei se ainda é assim, eu não lembro, mas ela, se tu fores comprar a passagem, tem lá a opção do seguro da viagem. E eles pedem para tu indicar qual é o teu país. A opção de não ter seguro está escondida no meio dos países. Isso chama-se uma... Isso é o nome do país que eu conheço. Sabe? Tem um nome para isso, eu não gosto muito, mas seria, sei lá, um design do mal. Tá? Um design mas aqui esse termo eu não gosto muito dele. Mas vamos lá. Aí a gente tem também, por que a gente não fala disso em back-end, por exemplo? Quem nunca sofreu experiência de usuário em back-end, né? Famosos, retorno 200 e tá com falha, ou o endereço do endpoint não te indica muito bem o que aquele, como é que faz, o que essa ação vai ser feita, enfim. Aquele último ali, por acaso, aquele mais de cima ali, eu não sei, para ser bem sincero, se ele está ruim. Eu vejo problemas nele, mas é só para eu não esquecer de falar disso. Que existe muito, eu já peguei vários endpoints com endereço que não fazia nenhum sentido com a ação que eu queria fazer. E eu passei muito tempo na documentação para descobrir como é que fazia alguma coisa. Os 2 gets também, né? Sim. Tem 2 verbos. Tem também, eu já vi onde, em vez de usar um post para adicionar um item, por exemplo, tu fazia um get e colocava os parâmetros no endereço, que era bizarro, por exemplo. Mas enfim, tem várias coisas. Pra você pegar a ideia do que eu quero dizer. A experiência do usuário. E não fazer mal, né? Mas eu trabalho com infra, basicamente. E o que eu estou falando de tudo isso aqui, e infra, tem que estar, né? Mas hoje em dia, gente, vocês já viram, como o Max falou antes, e está sendo muito falado, tudo hoje em dia é produto. Logo, a gente tem que tratar as nossas coisas como produto. E se a gente tem um produto, a gente tem clientes e a gente tem uma experiência de usuário envolvida nisso. Tá? Aí, aqui a gente tem um caso de infraestrutura. Alguém sabe me dizer o que essa variável ali é? Que eu não faço a mínima ideia. Tá? Ou essa aqui, e essa aqui é erro meu, viu, gente? É uma variável que é um objeto que tem um monte de propriedades e a pessoa que está olhando não faz a mínima ideia. Como é que eu preenchi isso? De onde isso vem? Como é que faz? Enfim. Tá? Eu tirei esse screenshot antes de arrumar e quando eu já fiz isso desse jeito eu já estava pensando em arrumar, tá, gente? Mas é um bom exemplo que eu tinha, então... Mas o problema aqui é que quem desenvolve softwares para a engenharia são engenheiros. Mas esse é o meu ponto. Esse é o meu ponto. A gente pensa que a gente é engenheiro e engenheiro não tem que pensar em design. E esse é o meu ponto. E esse também era o ponto do livro do de que a gente, como engenheiro, a gente também tem de tratar a usabilidade. A gente tem de tratar o design do que a gente está montando. Não é simplesmente responsabilidade de outras pessoas. Ainda mais a gente aqui como, né, falando de DevOps, onde basicamente todo mundo faz tudo. Unicórnio. Mas aí algumas pessoas, né, veem esses exemplos que eu leio e falam, fácil, resolve com documentação, pô. Documento, as pessoas vão ler a documentação, elas vão entender, e se der problema é porque elas não leram a documentação. Mas aí, eu vou trazer para vocês um caso que ficou bem famoso na época, não sei se alguém vai lembrar, tá? Foi 6 anos atrás, esse caso, onde uma pessoa foi demitida da empresa onde ela estava trabalhando no primeiro dia. E ela foi, inclusive, falaram para ela que o departamento legal ia entrar em contato, porque ela provavelmente ia ser processada por perdas da empresa. O que ela fez no primeiro dia? Ela destruiu o ambiente de produção. Todo o banco de dados foi pro saco. Tá? E se vocês lerem aqui, eu sei que está pequeno, está meio difícil de ler, mas foi um erro de documentação, gente. Foi falha de experiência de usuário na documentação. A documentação passava um script para fazer um ambiente de teste local, passava um comando
E no exemplo, se eu não me engano, que a pessoa simplesmente faz o que todo mundo faz da gente TI, pegou, abriu a documentação, catou os exemplos, copiou os comandos e lançou. No exemplo da documentação, para fazer esse ambiente novo, alguém colocou os credenciais de produção e o endereço de produção. Então ele simplesmente copiou aquilo, rodou o script com aquelas informações e foi. No texto antes do exemplo, dizia, troque essas credenciais para os seus coisas. Mas ele não leu isso, ele só olhou os exemplos, ele queria começar a trabalhar de uma vez. Inclusive, esse post que se procurarem tem lá, ainda está lá no Reddit. E não sei se vocês lembram de um caso onde o GitLab teve aquela queda de produção. A pessoa que causou essa falha de produção na GitLab respondeu nessa thread. E ela começa falando assim, eu sou o cara que derrubou o GitLab. A empresa falhando contigo, e não tu com ela. E deu toda a explicação de porquê, enfim. Mas enfim, vocês podem ver, falhas de experiência de usuário na documentação podem causar prejuízos absurdos, porque no caso, inclusive ele descreve, não sei se está aí aparecido, eu acho que sim, que eles tentaram recuperar backup, aquele clássico, né? Tem backup, mas não tem recuperação do backup. Então, E daí eu comecei, né? Com tudo isso eu fui pensando como é que eu podia aplicar, né? Vamos lá para aquele meu exemplo do meu erro que eu falei para vocês. Como é que eu ia resolver isso, o que eu ia fazer. O que eu fiz foi, eu tentei arrumar, o que eu fiz, eu me aproveitei que o Terraform tem tratamento de erro de variáveis, né? Já que ele já tem isso, vamos usar. Eu criei um teste onde, se os dados não estivessem ali, coloquei na condição aquele teste e eu botei uma mensagem de erro onde eu descrevi o que eu achava que caso o usuário lesse e entender o que foi. E como é que eu validei isso? Eu pedi para minha companheira, que trabalha com livros, ela não faz ideia do que Terraform é, e pedi para ela, ó, executa esse comando aqui, que era só um Terraform pleno, eu acho, e me diz o que vai acontecer. Aí deu a erro, como é que resolve isso? Ela, eu não sei, ficou muito triste. Eu falei, calma, isso foi erro meu, se tu não está entendendo, eu falhei aqui, tu que tinha que entender, eu tinha que estar escrevendo bem para conseguir entender. Eu fui refazendo o texto da descrição do erro até ficar num formato que ela conseguiu, ela olhou e ela foi lá e falou, o problema está aqui, está faltando isso aqui e vai resolver. E aí, né, mandamos o commit. Mas isso é o fundamento do User-Centered Design. Estar com o usuário. Sim, exatamente. E pronto, E sobre a documentação, eu fiz a mesma coisa. Eu peguei, escrevi a documentação pensando o que eu achava que ia ser, né, que a pessoa ia conseguir entender o que fazer, porque a minha ideia era, pode entrar uma pessoa que não faz a mínima ideia de nada do ferramental da empresa, e ela tem que começar a trabalhar o mais rápido possível. Esse é o meu cliente, né? A pessoa vai começar a trabalhar. E daí eu escrevi de novo. A minha companheira foi lá, leu, não entendeu, fui ajustando, foi adicionando links para escrever o que eram as coisas que eram mais complicadas de explicar em texto. Adicionei o máximo de links que eu pude, botei tabelas e afins, né? Arrumei o máximo que eu pude para deixar bem claro o que era. E ela entendeu como é que funcionava, ela conseguiu explicar o que era, como é que funcionava tudo. Então eu achei que estava bem validado. Tá? E o meu ponto aqui que eu quero dizer é que Human-Centered Design, como diz o nome, né, ele é centrado nos humanos, então a gente tem que ter muito foco nos nossos clientes, em quem vai ser o usuário, ou a usuária, a pessoa que vai usar o que tu está montando, seja um sistema, seja uma infraestrutura, seja leitura de documentação, porque, lembrem, existe o cargo de escrita técnica, e apesar de ter muito pouco, o que é muito triste, muito pouco é uma palavra engraçada, é um termo engraçado, né? Mas existe pouquíssimos, é uma tristeza isso, mas existe. Então, as pessoas, né, como lê a documentação, são as usuárias dessas pessoas. E mesmo quem, caso não tenha um cargo desse, a gente tem que escrever a nossa documentação, né? Então, a gente está escrevendo para alguém e essas pessoas têm que entender. Esse é o nosso foco, tá? A gente tem que conversar com quem é os nossos clientes, a gente tem que entender essas pessoas, a gente tem que montar personas dessas pessoas, para entender quais são os perfis das pessoas que vão estar trabalhando com isso, o que a gente vai fazer. Quem é, como eu falei, quem é o nosso cliente direto. Porque, claro, a empresa tem um cliente, mas nem sempre o cliente da empresa, e muito raramente, inclusive,
o cliente da empresa vai ser o teu cliente, ou o cliente do teu time, ou enfim. E era isso que eu queria falar, né? Mas eu fiquei aqui falando, né? Quem é? Eu tenho o costume de deixar para o final quem eu sou, a menos que faça parte do fluxo da palestra, porque senão tem aquela quebra, né? Eu vou falar sobre outra coisa, falo quem eu sou, aí começa a falar, então, eu sou somatório, como o Max falou no início, sim, ontem foi meu aniversário, fiz 36 anos. Tem pessoas que falam que eu sou o ursinho carinhoso do DevOps, quem começou isso foi o Jefferson dos Chips. Eu costumava falar, aqui eu acho que não pega essa piada, mas eu costumava falar que eu sou a Bel Pesce do DevOps. Tu sabe quem é brasileiro quando tu faz essa piada, né? Quem ri é brasileiro. Bel Pesce, para quem não sabe, foi uma das primeiras coaches que teve lá no Brasil. Ela se apresentava como a menina do Vale do Silício, onde ela falava que ela tinha sido funcionária de várias empresas grandes e, inclusive, fundadora de algumas empresas grandes. Depois se descobriu que era tudo uma mentira. Ela era basicamente uma palestrante glorificada. E daí um dia eu falei para um amigo meu que eu falava muita coisa e ele não aplicava. Eu falava muito em palestra e às vezes eu me sentia como se eu estivesse enganando todo mundo. Que foi o que surgiu depois. Tem uma outra palestra sobre o síndrome do impostor que surgiu dessa conversa. Mas aí ele falou de brincadeira, é o péssimo DevOps, e ficou. No momento eu trabalho como Cloud Engineer na Wunderman Thompson em Commerce and Technology. Para mim encontrar é basicamente somatório. O bom de ter uma alcunha estranha é que é fácil de criar esse usuário para as coisas. É raro não está disponível para mim. E, por fim, já que eu sou o Ciclo DevOps, muito obrigado. Alguma pergunta? Teve bastante comentários durante a palestra. Mas não quero fazer uma pergunta, mas quero te felicitar por ir buscar um design, fazer a ligação com o DevOps. Porém, todos aqueles conceitos que abordaste no início podiam só ficar ultrapassados com AI.